Oi, gente. Bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Vamos hoje começar a falar sobre o OPG, que é uma técnica bem importante. Vou esperar o pessoal começar a entrar. Bom dia, gente. Bom dia. O pessoal tá entrando. Meus alunos aí também. Bom dia. Bom dia, Kelly. Tá aqui conosco. Bom dia, Juliana. Bom dia. Correria já aí? Acordamos aqui cedo para correria. Tudo bem? Vou falar um pouquinho para vocês sobre o OPG. E aí vocês vão começando, podem ir perguntando aí no geral, tá? O que é o OPG, né? Que a gente fala bastante, afinal de contas, né? O que é o OPG? Para que serve? Quando que a gente utiliza? O OPG é uma técnica que a gente utiliza que se chama ovos por grama de fezes. É uma técnica parasitológica, onde a gente usa, né? A gente coleta amostras de fezes, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, e a gente manda para o laboratório, e aí o médico veterinário, ele faz, né, o técnico do laboratório, o médico veterinário, ele faz essa técnica. Eu faço, inclusive, nas propriedades. Eu tenho aqui na minha casa, ó, um microscópio, tá aqui no cantinho. Eu tenho um microscópio e eu faço, inclusive, quando eu vou nas propriedades, eu mesmo coleto e faço aqui. É uma técnica muito simples de realizar, uma técnica barata. Então, assim, para o produtor nem sempre é tão barato quando a gente não tem laboratórios especializados. Algumas associações, elas oferecem esse serviço, né? Aí, a depender do número de amostras, ela custa em média aí em torno de R$20, a depender da quantidade de amostras, ela pode custar um pouco menos. Se tiver uma quantidade grande de amostras, pode custar aí por amostra entre R$5 e R$10. E uma técnica muito simples. Mas por que a gente deve fazer essa técnica de OPG? Bom dia, Hércules. O OPG, ele deve ser realizado juntamente com as outras técnicas. Mas a gente não tem o método FAMACHA, que a gente olha, né, a coloração da mucosa e já nos diz que o animal precisa ou não vermifugar. Por que eu não vermifugo todo mundo? Eu coloquei um vídeo, né, a gente colocou um vídeo aqui na escola falando sobre a resistência antimicrobiana. A resistência antimicrobiana é um problema seríssimo, gente, que tá acontecendo. E se a gente não tentar, né, frear um pouquinho isso, vai chegar o dia que a gente não tem mais medicamentos para aplicar nos animais, porque não vai funcionar mais, não tem funcionado mais. Na prática, o que a gente tem observado? Os medicamentos, eles têm se tornado, né, na verdade, os vermes se tornam resistentes aos medicamentos, geralmente pelo uso incorreto, pelo uso muito frequente. Então, caso a gente vermifugue da forma que muitos produtores, muitas pessoas, até mesmo os veterinários, eles utilizam, que é vermifugar todos os animais da propriedade em tempos, a gente vai pressionando e tendendo a ter mais resistência. Ou seja, a quantidade, né, de vermífugo que a gente vai utilizando ao longo do tempo, ela vai pressionando para a resistência. Principalmente quando a gente tem uma questão que a gente sempre tá trocando de vermífugo. Aí o que a gente vai fazendo? Vai tendo resistência múltipla a vários vermífugos. Então o OPG e o método FAMACHA são técnicas que normalmente a gente usa em conjunto, os dois, para controlar as verminoses. Ah, por que eu não uso só o FAMACHA, que é gratuito, né? Você tem uma cartelinha, você compra uma cartelinha e aí eu faço na propriedade, eu treino, né? Eu observo
Pela observação da coloração da mucosa, eu vejo se vermífugo ou não. Porque o método FAMACHA, ele só serve para o Hemoncus contortus, que é aquele verme que causa a papeira, sabe aquele edema submandibular? Vocês já tiveram na propriedade de vocês? Vocês já viram, né? Os veterinários, os técnicos, que é aquele edema, aquele inchaço que o animal tem normalmente do submandibular, mas pode se estender pela face inteira do animal. Esse edema submandibular, ele vai acontecer por conta da anemia, que é uma anemia muito intensa que o animal apresenta. Então, é muito importante que a gente acompanhe faça o método FAMACHA, acompanhe sempre os animais, mas é importante que a gente faça o OPG. Então, como que a gente faz o OPG? Basicamente, a gente vai coletar a amostra de fezes. Isso pode ser feito por qualquer pessoa, só que tem uns detalhes, gente. A amostra de fezes, para a gente fazer o OPG, o produtor pode coletar? Pode. Ele mesmo pode mandar lá no laboratório de confiança deles, né? Quando que é indicado fazer isso? Em tempos. Isso depende muito do manejo, tá? Quando eu tenho um animal com diarreia, quando eu tenho um animal que não ganha peso, quando eu tenho um animal que tá magro, tá estranho, tá com pelo arrepiado, tá com sinais de doença, é importante que a gente faça o OPG. É a primeira coisa que a gente faz, é a primeira coisa que o médico veterinário faz quando vai a uma propriedade. Primeira coisa que a gente faz é coletar amostras para fazer o OPG. Não sejam irresponsáveis de ir indicar um vermífugo, fazer um vermífugo sem passar pelo OPG. Porque eu já fui em propriedades que os animais estavam com a mucosa branca, da cor dessa blusa minha aqui, ó. Os meus alunos sabem que eu conto sempre isso. Os animais estavam com a cor mucosa branca, edema submandibular. Bateu o olho, já tinha ido 2 veterinários lá, já tinham feito medicação, que teoricamente pegaria Hemoncus tranquilo. E quando eu fui fazer o OPG, cheguei na propriedade, eu fiz o OPG, o que aconteceu? Tinha outros vermes. Então, o OPG, basicamente, ele serve para saber quais vermes estão ali. Ah, mas eu tô vendo, doutora, que meu animal está com olho branco, está com edema submandibular, está com papeira. Papeira, olho branco, eu já sei que é Hemoncus, eu vou bater o olho, eu já sei que é Hemoncus. Todo, né, produtor e veterinário que se preze já sabe, bater o olho, papeira, que tem experiência, né, já cria bastante tempo, sabe que a papeira e o olho branco é Hemoncus, é aquele verme que causa anemia. Mas, gente, é importante que a gente ainda assim faça o OPG, porque a gente precisa fazer o OPG para saber se tem outros vermes envolvidos, tá? E nessa propriedade que eu fui, tinha outro verme, que é a facíola hepática, que no Nordeste não é comum, mas aqui, em algumas regiões, né, na zona da Mata Mineira, no sul do Brasil, Sudeste, algumas regiões aqui mais úmidas, a gente tem esse Hemoncus. É um verme que acomete o fígado. E, claro, né, clinicamente não vai ter muito sinal clínico, mas está prejudicando o animal. Então, é muito importante a gente acompanhar através do OPG para saber quais vermes que tem ali na propriedade. É importante que a gente colete as fezes de maneira adequada. E como que a gente faz isso? A gente vai coletar diretamente da ampola retal. Então, a gente vai ter que fazer massagem no animal, um animal pequenininho, a gente põe o dedinho. Claro que minha unha tá grande aqui, né? Tem que ter bastante cuidado. A gente vai colocar uma luva e vai, muitas vezes, só massageando ali a região anal, o animal vai defecar. Eu posso coletar do chão? Não, não pode coletar do chão. Por quê? No chão, no ambiente, aquelas fezes, a gente vai ter a eclosão dos ovos, porque no exame de OPG é ovos por grama de fezes. A gente vai quantificar a quantidade de ovos. Então, nessa quantificação, a gente vai fazer o quê? A gente vai coletar a amostra de fezes. É muito importante que essa amostra de fezes seja conservada, né, refrigerada na geladeira. Mas, mesmo que seja refrigerada, a gente não pode demorar muito tempo para mandar para o laboratório. Então, no máximo aí,
em 24 horas tem que estar no laboratório, tá? Então, isso precisa estar no laboratório, a gente precisa coletar. Ah, doutor, o animal acabou de defecar. Acabou de defecar lá, as fezes estão lá. Posso pegar? Pode, desde que seja ali da superfície, tá? O animal acabou de defecar, você pode pegar sim. Mas não pode pegar a parte de baixo para não ter síbalas, né? Vamos dizer... ter as síbalas ali que já estejam no ambiente. Geralmente, essa amostra, ela vai para o laboratório e aí a gente vai fazer a leitura em no máximo aí 48 horas. Não mais que isso, que a Juliana perguntou aqui, né? Não pode fazer a leitura mais tempo que isso. Por quê? Os ovos, mesmo na geladeira, eles vão eclodir. É o que acontece no ambiente, né? Ah, Magna, mas não é a temperatura, né, alta que vai fazer com que esse ovo ecloda? Não, não necessariamente. Em tempo frio, os ovos, os vermes também, eles eclodem os ovos e a gente também tem contaminação, tá? Então, é muito importante. Inclusive, muito dos animais que a gente tem animais que a gente sempre vai ter uma alta carga, né, de parasitas, uma quantidade de ovos muito grandes. Então, a gente vai levar para o laboratório, vai fazer o OPG, o laboratório vai preencher as informações do pedido. É muito importante, gente. Outra coisa que tem que ser feito nos animais, amostras individuais. Eu não posso pegar e misturar todos os animais. Nossa, doutora, vai ficar difícil porque eu vou ter que coletar de todos os meus animais? Não, gente. Não é necessário coletar de todos os animais. Como que a gente faz? Se os animais não estão doentes, né, não tem nenhum com diarreia, não tem nenhum com problema, você vai coletar uma amostra aleatória, de em torno de 10 a 15% dos animais, de cada lote. Então, por exemplo, eu tenho 50 matrizes no final da gestação, gestante, no terço final da gestação. Eu vou coletar 5 dessas. Eu tenho 50 cordeirinhos desmamados. Vou coletar 5 desse. Eu tenho, no mínimo, né? No mínimo 5. Eu tenho o reprodutor, geralmente a gente coleta, tá? São poucos, né? Então, vai lá, coleta do reprodutor. Então, a gente coleta 5% de cada lote. Por que cada lote? Porque, normalmente, as verminoses, aqueles animais, os pequenos, né, os animais que são jovens, depois da desmama, geralmente, e os animais que estão ali, geralmente, no pós-parto ou pré-parto, ali no periparto, que a gente chama, né, naquele período, algumas semanas, né, antes, algumas semanas depois, geralmente... no último terço final da gestação até o pós-parto, são animais mais sensíveis. Então, a progesterona, né, que é o hormônio da gestação, que a Juliana fala bastante aí, é um hormônio que acaba diminuindo, causando aí uma diminuição da imunidade. Isso, claro, que é fisiologicamente interessante para o animal. Então, toda vez que a gente faz isso, coleta essa quantidade de animais, a gente vai ter uma ideia do que está acontecendo na propriedade, tá bom? E nunca pode congelar essas amostras também, tá, gente? Não pode. Não tem como congelar, porque se você congelar, a gente vai ter a ruptura dos ovos e a gente não consegue visualizar, né? A gente não consegue saber qual ovo que era aquele, tá? Porque a gente identifica como? Através da forma desse ovo, tá? Depois eu posso falar também da coprocultura, que é muito importante. Então, quais ovos, o que a gente vai identificar? Normalmente, a gente vai lá e conta a quantidade de ovos. Quais ovos, quantos ovos tem ali? Geralmente tem entre 500 ovos, acima de 500, a gente já considera que o animal, ele tem, junto com o FAMACHA, no 4 e 5, uma necessidade de vermifugação. Mas depende muito de qual verme tá ali. Tem alguns vermes que ele é mais patogênico que outros.
Então, aí é importante a gente avaliar e contar de forma separada. Eu sempre faço de forma separada, tá? Olha, em uma propriedade com assistência contínua, a gente pode fazer essa vermifugação, ou desculpa, esse OPG de tempos em tempos, geralmente a gente indica a cada 2 meses, depende muito de como que tá o perfil, Ju. Então, por exemplo, se é uma propriedade que tem muito problema de vermes, né, bastante animal doente, que a gente começou agora, né, um programa de controle sanitário, a gente faz mensal. Então, todo mês a gente coleta alguns animais. E outra coisa, gente, o OPG, ele também serve para saber, né, para identificar se o vermífugo está eficiente. Isso é muito importante, tá? Como que eu vou saber se o meu vermífugo está funcionando ou não? Você vai coletar daqueles animais, daqueles 5%, os mesmos animais, antes de realizar a vermifugação, que é o teste de eficiência. Você vem, coleta, manda para o laboratório. Depois de 10 dias, vermifuga o animal. 10 dias vem um resultado, né? Lógico, vem um resultado, você vermifuga os animais que tiverem necessidade. 10 dias após essa vermifugação, você vai lá e coleta novamente para comparar. E aí você faz a quantidade de ovos que tinha antes, menos a quantidade que tinha depois, né? Dividido aí pela quantidade de... Ah, esqueci agora. Você divide, tem não tô lembrando agora qual que é o cálculo. Dividida pela quantidade que tinha antes, e aí você multiplica por 100, e aí você sabe a quantidade de ovos que ocorreu a redução. E aí você sabe a eficácia do seu medicamento. Se estiver com menos de 95% de eficácia, você deve trocar o seu vermífugo, tá? Então, esse teste é muito importante para acompanhar a questão da resistência. Porque a pessoa fala muito, vamos trocando, vai trocando. Não pode ir trocando, gente, não pode. Não deve, tá? A gente vai trocar só quando não tiver necessidade. Então, Rodrigo, geralmente esse custo varia bastante. Esse exame custa em torno de R$20 por amostra. Quando tem um rebanho muito grande, né, uma quantidade, tem veterinários que cobram, eu cobro em torno de R$20. E quando tem uma quantidade maior aí, a gente cobra em torno de R$5 por amostra. Então, não é um custo muito alto, sabendo que você vai mandar aí em torno de 10% dos animais, tá? Por exemplo, se eu tiver um animal doente, eu já coleto desse animal, tá? O animal que já tá feio, tá com pelo arrepiado, tá sem comer direito, tá emagrecendo, tem qualquer sinal, né, de algo estranho, que não tá ok. Eu não sei o que o animal tem. Tem que ir lá coletar uma OPG, tá? Não mediquem os animais sem saber, tá? Por quê? Porque muitas vezes você medica sem saber qual que é o verme. Igual as pessoas me perguntam muito, doutora, qual que é o vermífugo melhor? Depende. Depende de qual verme você tem na propriedade. Mas então eu dou a ivermectina, doramectina, zendectocidas, que pega todos os tipos de verme. E ainda pega os ectoparasitas, piolho, pulga, não sei o quê. Gente, não recomendo, tá? Eu recomendo que vocês façam o PG na medida do possível, ou mesmo utilizem medicamentos mais tranquilos, né? Os benzimidazóis, a gente não deve utilizar medicamentos mais, vamos dizer assim, mais fortes, né? Na teoria aí. Medicamentos que peguem outros vermes, porque você pode estar mascarando um problema que você tem lá. E claro, né? A gente tem todas as práticas de prevenção e etc. Mais alguma dúvida? Eu acho que pro nosso café é mais ou menos isso que a gente pensou. Um tempo mais curtinho, né? Porque de manhã tá todo mundo meio enrolado. Obrigado, gente. Obrigado, Roninho. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, gente. Fábio, o pessoal que tá acompanhando a gente. Gente, muito obrigada, tá? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Vocês podem também deixar mensagem lá no direct, tá?
Vou deixar mais uma caixinha de perguntas. Eu tenho bastante perguntas ainda para responder hoje, eu vou responder para vocês, tá bom? Qualquer dúvida a mais, pode deixar a caixinha de pergunta. E a gente vai lançar um curso, tá? Amanhã a gente vai estar lançando um curso. Tá ótimo. Aí a gente vai estar lançando um curso sobre realmente para resolver o problema da verminose, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Um abraço. Bom dia para vocês, viu? Excelente dia. Já estamos chegando quase no final de semana, né? Um abraço, gente. Muito obrigada, tá? Deixa eu tentar aqui, né? Encerrar, né? Tchauzinho, gente.